pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. Desde a época de Gold Roger, vemos bandos extremamente poderosos tomarem seu lugar no Novo Mundo. Os Piratas do Roger escreveram sua história sendo o único bando conhecido a chegar até Laugh Tale, o final do Novo Mundo na Grand Line, e seu capitão Gold Roger passou a ser conhecido como o Rei dos Piratas. Esse era um bando lendário, existiam poucos bandos capazes de bater de frente com ele, porém, os mais notáveis eram os Piratas Rocks e o bando do Barba Branca. Os Piratas Rocks eram um bando liderado por Rox de Xebec, considerado como o maior rival que Roger já teve, e o bando de Rocks era composto das maiores lendas dos mares, sendo que até mesmo Barba Branca, Big Mom, Kaido e Chique Leão Dourado eram subordinados de Xebec junto de outros piratas notórios naquela época, como o Pirata John, Oshoku e Silver Axe. Mas os Piratas Rocks foram desmantelados 38 anos atrás ao serem derrotados por uma combinação de esforços de Gold Roger e Monkey D. Garp. Após isso, outros bandos poderosos foram criados, sendo que o próprio Barba Branca fundou sua tripulação, que veio a se tornar sua família e ganhou a alcunha de Imperador do Novo Mundo, sendo um dos 4 piratas mais poderosos dos mares. E mano, os piratas do Barba Branca eram tão poderosos que duas das maiores potências do mundo, sendo elas a Marinha e os Shichibukai, tiveram que se unir para enfrentar um ataque de seu bando que buscava resgatar Ace na Guerra de Marineford. E não foi apenas Barba Branca que criou um poderoso bando. Após a dissolução dos Piratas Rocks, Big Mom e Kaido também formaram suas tripulações, ganhando posteriormente a alcunha de Imperadores do Novo Mundo, assim como Edward Newgate. Big Mom criou um poderoso bando composto majoritariamente pelos seus filhos, sendo os mais poderosos considerados seus comandantes doce como Katakuri, Cracker, Smooth e Snack. Já Kaido queria criar um bando composto das mais poderosas feras. Além de ele próprio ser um usuário de Zoan mítica, seus 3 comandantes King, Queen e Jack possuem Zoan ancestral, além da unidade especial Tobiropo, composta por 6 usuários também do tipo Zoan ancestral muito poderosos. Mas isso ainda não era o suficiente para Kaido. Ele começou a desenvolver Zoans artificiais junto de Doflamingo e Caesar Clown, o que ajudou com que seu bando tivesse mais de 500 usuários tipo Zoan, fazendo valer o nome Piratas das Feras. Chique Leão Dourado também criou seu bando, que por muitas vezes enfrentou Roger, sendo considerado também um bando lendário décadas atrás. Vale lembrar que Shanks o Ruivo participou de batalhas contra Chique quando ainda era um aprendiz no navio de Gold Roger, sendo que após a dissolução dos Piratas Roger, ele fundou seu próprio bando, os Piratas do Ruivo, um bando muito equilibrado composto apenas por não usuários de Akuma no Mi, mas que ainda assim são extremamente poderosos. Tão poderosos que impediram o avanço dos Piratas das Feras em Marineford, e mesmo o bando de Barba Negra preferiu se retirar da Guerra dos Melhores do que ter que enfrentar o Ruivo e sua tripulação. E aproveitando que falamos dele, os Piratas do Barba Negra escalaram o topo do Novo Mundo e seu capitão conseguiu a alcunha de Yonkou após a queda de Barba Branca. E não é para menos, Barba Negra, além de ter uma experiência de décadas navegando sob a bandeira de Newgate, ainda possui o poder da Paramécia mais poderosa, sendo essa a fruta do Tremor, e também o poder da Logia da Escuridão. Já seu bando não deixa nada a desejar, ele é composto de poderosos usuários de Akuma no Mi, sendo grande parte deles composto pelos maiores criminosos de Impel Down. Por fim, como um dos bandos de maior destaque da obra, temos o bando dos Chapéus de Palha, cujo capitão é Monkey D. Luffy, um usuário da lendária Gomu Gomu no Mi que possui todos os 3 tipos de Haki no nível avançado. Sua tripulação é composta por comandantes poderosos como Zoro, Sanji e Jinbei, que hoje contam com uma recompensa maior que 1 bilhão de berries e se provaram dignos da alcunha de Comandante 1 Yonkou, pois pelo menos 2 deles venceram 2 dos maiores comandantes dos Piratas das Feras, sendo estes Queen e King. E sem contar os outros membros muito poderosos do bando e a sua frota de 5.640 piratas. Agora imagina comigo o que aconteceria caso esses bandos se enfrentassem. Qual deles se sagraria como o mais poderoso entre todos? Ficou curioso? Então se prepara porque é exatamente isso que se trata esse vídeo. Ele ranquear os bandos piratas mais poderosos que já apareceram em toda a história, desde a época de Rox de Xebec até os acontecimentos mais atuais, com o bando dos Chapéus de Palha explicando o poder de cada bando e por que ele ocupa sua posição de destaque como um dos bandos mais poderosos da obra. E se você curtiu a ideia desse vídeo, peço para que deixe uma voadora servida no like e se inscreva no canal. Sério, isso ajuda demais para que eu possa continuar trazendo mais vídeos. Aproveita também para ativar o sininho de Xandora para não perder nenhum conteúdo. Agora voltando ao vídeo, antes de iniciar a nossa análise vale estabelecermos antes algumas premissas. A primeira premissa é que iria analisar os bandos piratas mais poderosos que já apareceram em toda a história, independentemente se ainda estão em atividade ou não. Dessa maneira, mesmo tripulações como os Piratas do Roger ou os Piratas do Barba Branca também serão considerados. Já a segunda premissa é que iria considerar tudo o que temos de informação até o capítulo mais recente do mangá, com os acontecimentos da Ilha Egghead de Vegapunk, então vale o alerta de spoiler. Por fim, a última premissa é que iria considerar o bando quando em seu ápice de poder, ou seja, iria considerar o bando de Kaido e Big Mom quando os imperadores eram os capitães de seus bandos. De recado era isso e bora pro vídeo. O oitavo bando mais poderoso da história são os Piratas da Big Mom.
Com uma recompensa de 4 bilhões 388 milhões de berries, Big Mom nasceu com poderes extraordinários e possui a Soro Soro no Mi, que lhe permite controlar almas e manifestá-las em elementos palpáveis. Ela também pode criar homes, seres feitos de fragmentos de sua própria alma e que podem assumir formas elementais, como no caso de Hera, Prometheus e Zeus. Além disso, Big Mom tem Haki do Armamento e Haki do Rei extremamente poderosos, possuindo uma durabilidade única que lhe rendeu a alcunha de Balão de Ferro Impenetrável. A tripulação dos piratas da Big Mom é composta principalmente pelos próprios filhos de Big Mom, muitos dos quais são seus generais, como Charlotte Cracker, Smurf e Katakuri. Katakuri em particular é um general com uma recompensa de 1 bilhão 57 milhões de berries que possui um Haki da Observação tão poderoso que é capaz de ver alguns segundos no futuro. Além disso, ele possui também Haki do Armamento e do Rei, que podiam rivalizar até mesmo com os de Luffy. Sua Akuma no Mi de Moshi, combinada com seu Haki altamente elevado, torna um Katakuri um oponente muito overpower, sendo o comandante mais poderoso do bando. Outros destaques vão para Smurf, Perospero e Cracker, que além de serem mestres no uso de seus frutos, possuem uma elevada habilidade no uso de Haki. A recompensa somada de todo o bando é de pelo menos 10 bilhões 121 milhões e 500 mil berries. Porém, a maior força do bando é justamente de Big Mom, sendo que sem ela, o bando fica extremamente defasado. Exemplo disso é que no arco da ilha Whole Cake, Luffy invadiu a ilha com poucos membros de seu bando e tocou o terror, acabando com a ilha e 2 de seus generais doce. Dessa maneira, ela ocupa a 8ª posição atrás dos outros bandos. Com o 7º lugar temos os Piratas do Barba Negra, liderados pelo seu capitão, Marshall D. Teach, que hoje conta com uma recompensa de 3 bilhões 996 milhões de berries. Como vocês sabem, Teach é o único pirata conhecido por possuir 2 Akuma no Mi. Ainda temos muitos mistérios com relação a isso, porém sabemos que ele pode fazer isso por 2 principais fatores. O primeiro deles é que ele possui uma estrutura corporal incomum que torna isso possível. O segundo é que ele de alguma forma possui a capacidade de roubar o poder de uma Akuma no Mi, como fez com a Gura Gura no Mi de Barba Branca. E o que acontece é que por causa disso seu bando procura roubar os frutos mais raros e poderosos para fortalecer seus membros. Temos por exemplo Shiryu da Chuva, que roubou o poder da Suki Suki no Mi de Absalom, podendo se tornar invisível, e isso somado ao fato de que Shiryu já era completamente overpowered, sendo o segundo em comando de Impel Down, torna ele um dos comandantes mais poderosos do bando de Barba Negra. O bando também conta com outros criminosos de alto calibre, como Katarina Devon, que possui a zoa mítica da Kyuubi, Jesus Burgs, que possui a paramécia da força, e Van Algor, que possui a paramécia do teletransporte. Mas essa tripulação não avança como mais poderosa em nossa lista porque ainda não mostrou grandes realizações que justifiquem isso. Claro, ao que tudo indica, todos os membros dos Piratas do Barba Negra são poderosos usuários de frutos, mas quando olhamos o período pré-time skip, eles desistiram de enfrentar o bando do Ruivo porque ainda não estavam prontos para tal desafio. Não apenas isso, mas mesmo quando olhamos os acontecimentos mais recentes do período pós-time skip, vemos que Marshall D. Teach, juntamente Doc Key, Jesus Burgs e Van Algor, estão tendo um tempo difícil contra a tripulação de Trafalgar Law, os Piratas do Coração. Não tô desmerecendo o bando de LoL, mas ele está longe do nível de poder de um bando de Yonkou, e dado que os Piratas do Barba Negra estão com dificuldades contra um bando desse nível, ajuda a justificar o porquê da posição deles em nossa lista. No 6º lugar temos os lendários Piratas do Ruivo, um bando composto por não usuários de Akuma no Mi, o oposto dos Piratas do Barba Negra. Mas não se enganem se vocês pensam que esse bando é fraco, nada disso. No capítulo 957 tivemos uma análise de cada um dos Yonkous por parte do QG da Marinha, e o único bando em que os nomes dos comandantes são citados é o bando do Ruivo. Isso acontece porque o bando de Shanks é conhecido por ser extremamente equilibrado, sendo que todos eles possuem altas recompensas e os comandantes do Ruivo são famosos no mundo inteiro. Isso nos deixa implícito de que os comandantes de Shanks são mais poderosos do que os comandantes de outros bandos Yonkou. Afinal, nem Katakuri nem King foram citados nesse relatório do QG da Marinha, enquanto que os comandantes de Shanks, Yasop, Lucky Hu e Ben Beckman foram especialmente mencionados. Não temos tantas informações sobre o bando em si, mas quando analisamos cada um deles, vemos que Shanks possui um Haki do Rei que já foi capaz de botar para correr até mesmo almirantes, como no caso do Almirante Touro Verde no capítulo 1054 do mangá, que fugiu com o rabo entre as pernas de Wano após sentir o Haki do Ruivo a centenas de metros de distância. Ele também possui um poder suficiente para enfrentar a Logia com o maior poder destrutivo de todos, sem tomar dano algum, como no caso do seu embate contra o Almirante Akainu e sua Fruta da Lava, anulando o ataque a queima-roupa do Almirante contra Kobe na Guerra de Marineford. Já quando analisamos os seus comandantes, sabemos que Ben Beckman foi capaz de render também um Almirante, sendo este Kizaru também na Guerra de Marineford, enquanto que o pai de Usopp, Yasop, é dito como possuidor de um Haki da Observação ainda mais poderoso que o de Katakuri. Não temos tantos detalhes dos poderes dos outros comandantes, mas o que rende ao bando do Ruivo uma posição de tamanho de destaque em nossa lista é o fato de que sabemos que eles são extremamente equilibrados, o que nos indica com alta confiabilidade que deve ser o bando com os comandantes mais poderosos entre todos os outros bandos Yonkous.
Não apenas isso, mas suas realizações demonstram que eles realmente estão à frente de diversos outros bandos. Tivemos diversos exemplos disso, como no caso de Marineford, onde eles colocaram um bando de Barba Negra para correr, onde o próprio Teach afirmou que eles ainda não estavam prontos para enfrentar o bando do Ruivo. Ainda analisando Marineford, o bando foi capaz de parar a guerra apenas com a moral que tinham. E antes mesmo de começar a guerra, o bando do Ruivo se saiu melhor contra ninguém mais, ninguém menos do que o bando de Kaido, impedindo que os Piratas das Feras chegassem em Marineford após confrontá-los. Por fim, o bando do Ruivo é o único bando conhecido de toda a obra que pode buscar o One Piece quando bem entender. Isso foi afirmado por Shanks em uma conversa com seu imediato Ben Beckman após a Batalha de Wano, o que é um outro indicativo do poder dessa tripulação, merecendo assim o nosso 6º lugar. E com o 5º lugar temos os Piratas das Feras, liderados pelo seu capitão Kaido das 100 Feras. E o que acontece é que Kaido faz jus à sua alcunha, pois seu bando conta com nada mais nada menos que 500 usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan. O poder militar do bando se divide nas seguintes unidades: os Numbers, que são 10 gigantes artificialmente criados a partir de gigantes ancestrais como Wars. Existem também os Waiters, que são soldados que estão esperando uma Smile para comer e ganhar os poderes de uma Zoan artificial. Já aqueles que conseguem comer o fruto Smile são divididos em Gifters e Pleasures. Vale lembrar que apenas 10% dos que comem o fruto Smile ganham o poder da Zoan de um animal, enquanto que 90% ganham apenas o efeito colateral do fruto, onde além de não ganharem nenhum poder eles ficam incapazes de sentir tristeza. Esses 90% desafortunados são os Pleasures, enquanto que os 10% que ganham os poderes são os Gifters. Acima deles estão aqueles que são chamados de atrações principais, compostos dos Gifters mais poderosos, como no caso de Holden e Sheepshead, ou até mesmo de não usuários de Zoan artificial, como no caso de Basil Hawkins. E acima das atrações principais estão os Tobiropo, ou 6 voadores, uma unidade de elite do exército de Kaido, composta por 6 usuários de Zoan ancestral extremamente poderosos, compostos por X-Drake, que possui o fruto do Alossauro, Page One, que possui o fruto do Espinossauro, Ruizu, que possui o fruto do Tigre e Dente de Sabre, Sasaki, que possui o fruto do Triceratops, Black Maria, que possui o fruto de uma espécie ancestral de aranha, e Uchi, que possui o fruto do Paxcephalossauro. Essa é uma unidade tão poderosa que eles chegam a desafiar até mesmo a elite da elite de Kaido, os seus executivos chamados de All-Stars, também conhecidos como as Calamidades do Yonkou. Os All-Stars têm a maior autoridade em todo o bando, perdendo apenas para o próprio Kaido. Eles são compostos por 3 membros, sendo eles King, que possui a fruta ancestral do Pteranodonte, com uma recompensa de 1.390.000.000 de berries, Queen, que possui a fruta ancestral do Brachiosauro, com uma recompensa de 1.320.000.000 de berries, e Jack, que possui a fruta ancestral do Mamute, com uma recompensa de 1 bilhão. E acima de todos eles está a criatura mais poderosa do mundo, Kaido das 100 Feras, com uma recompensa de 4.611.000.000 e 100.000 berries, e que por si só já vale um exército, dado que possui a Zoan mítica do peixe modelo dragão azul, podendo literalmente se transformar em um dragão do tamanho de uma cidade, capaz de controlar forças elementais como fogo, raio e vento. E fora essa apelação, Kaido ainda é um dos únicos 2 personagens confirmados em toda a obra que sabem usar as formas avançadas de todos os 3 tipos de Haki. E quando eu falo que Kaido vale por um exército é a mais pura verdade, pois ele foi capaz de derrotar todos os 9 bainhas vermelhas sozinho e ter solado Monkey de Luffy não uma, mas sim 3 vezes, até ser finalmente derrotado pelo Chapéu de Palha. Mesmo do Flamengo ficava apavorado com a mera possibilidade de enfrentar Kaido, e até mesmo outro Shichibukai, sendo este Gekko Moria, tinha pesadelos com Yonkou e seu bando, pois os Piratas das Feras o tinha derrotado num passado distante. A recompensa somada de todo o bando de Kaido chega a casa de pelo menos 11.179.000.000 e 100.000 berries, o que é insanamente surpreendente, e apesar de Shanks e seu bando terem sim impedido o avanço dos Piratas das Feras até Marineford, eu simplesmente não consigo conceber a ideia de que num X1, entre o bando completo de Kaido com o bando completo de Shanks, Kaido pudesse perder. Falo isso porque, como vocês puderam ver, Kaido não possui apenas uma tripulação, ele possui uma frota militar completa com poder bélico tão alto que foi necessária a aliança de 3 supernovas, 9 bainhas vermelhas, os samurais de Wano e os Minks para que pudessem derrotar essa tripulação completamente insana. Dado isso, eles ocupam o nosso 5º lugar. Com o 4º lugar temos o bando do Barba Branca, que é tão poderoso que simplesmente enfrentou 2 das maiores potências do mundo, sendo essas a Marinha com sua força completa e os Shichibukai. E o mais incrível disso tudo é que, além de enfrentar 2 das maiores forças do mundo, o bando de Barba Branca fez isso mesmo com a desvantagem do terreno, pois invadiu Marineford com o intuito de resgatar Ace. A família de Newgate é composta por 16 divisões, onde cada uma delas tem seu próprio capitão de divisão.
O primeiro deles é o capitão da primeira divisão Marco, com uma recompensa de 1.374 milhões de berries, que possui a zoa mítica da Fênix. O capitão da segunda divisão Pórticas de Ace, que tinha uma recompensa de 550 milhões de berries, e a Logia do Fogo. Já o capitão da terceira divisão é Diamante Josu, que, como o próprio nome diz, possui a fruta Paramécia do Diamante, enquanto que o capitão da quarta divisão era Tati, o cozinheiro do bando que acabou sendo eliminado por Barba Negra num ataque surpresa. O capitão da quinta divisão é Vista, um poderoso espadachim reconhecido até mesmo por Mihawk. Já na sexta divisão temos como capitão o Pirata Blamenco, que possui o poder de uma paramécia que permite armazenar qualquer tipo de objeto em seus bolsos independentemente de seu tamanho, dando assim a possibilidade de Blamenco utilizar diversas armas gigantescas em batalha, como um martelo gigante. Na sétima divisão temos o capitão Hakuyo. Na oitava divisão temos o capitão Tritão Namor. Já na nona divisão temos o capitão Espadachim Blenheim. Na décima divisão o capitão Curiel, que utiliza armas de fogo em combate. Na 11ª divisão está o capitão King Dion, um combatente físico que lembra muito o personagem He-Man. Na 12ª divisão está o capitão Espadachim Haruta. Na 13ª temos o capitão Atmos, que também utiliza espadas em combate. Já na 14ª divisão temos o capitão Speed Jiru, enquanto que na 15ª divisão temos o capitão Espadachim Fossa. Por fim, na 16ª divisão temos Izou, com uma recompensa de 510 milhões de berries, que utilizava armas de fogo em combate sendo um proficiente sniper. E com tantas divisões assim, o bando de Barba Branca contava com 1.617 piratas, isso porque nem falamos dos bandos afiliados a ele, como no caso de Jinbei e Squad. E acima de todos eles estava o homem que foi capaz de rivalizar diversas vezes com o antigo rei dos piratas Gold Roger, o capitão Edward Newgate, também conhecido como Barba Branca, que tinha a paramécia com o maior poder destrutivo do mundo, a fruta do tremor Gura Gura no Mi, e que tinha recompensa na bagatela de 5 bilhões 46 milhões de berries. Já quando analisamos a recompensa completa do bando, ela é de pelo menos 10 bilhões e 10 milhões de berries. Isso porque nem sabemos o valor da recompensa de diversos capitães do bando, como por exemplo o próprio Vista e Josu, indicando que deveria ser um bando com uma recompensa gigantesca. Considero o bando de Barba Branca como o quarto bando mais poderoso já mostrado na obra pelo simples fato de que seu bando bateu de frente contra as duas maiores potências do mundo juntas, sendo essas a Marinha e os Chichibukais, dando um embate digno onde quase os piratas do Barba Branca cumpriram seu propósito de resgatar esse de Marineford. E sem contar que o bando do Barba Branca por muitos anos foi rival da tripulação do Rei dos Piratas, o que é um grande indicativo do poder que esse bando deve ter tido em seu auge, merecendo assim minimamente a quarta posição. Entramos no top 3 e no terceiro lugar temos os Piratas Rocks, um bando lendário que precede até mesmo a tripulação do Rei dos Piratas. Sob o comando de seu poderoso capitão Rox Jizibek, a tripulação reunia praticamente um exército de piratas do nível Yonkou. Além disso, o objetivo de Rox não era apenas governar os piratas, mas também se tornar o rei do mundo. Ele só foi detido pelo lendário Gold Roger e Monkey D. Garp. De acordo com Sengoku no capítulo 957, Rox foi o mais formidável rival que Roger já enfrentou, até mesmo mais do que Barba Branca. Essa tripulação é cercada por mistérios, como o fato de terem se encontrado pela primeira vez na Ilha Ratinoso, que é atualmente a base de Barba Negra. Além disso, a existência de Rox era tão perigosa para o governo mundial que a história dele e do seu bando foi apagada, sendo conhecida por poucos marinheiros. O bando era composto por Oshoku, também conhecido como Wang Zi, sendo ele um membro misterioso dos Piratas Rocks, cujo nome ainda era lembrado pelo ex-almirante Frota Sengoku décadas após sua atividade pirata. Silverax é um outro personagem misterioso mencionado por Sengoku como um dos principais membros da tripulação. Já Pirata John foi um pirata notável por coletar um dos tesouros mais significativos do mundo, que é perseguido por Bug até hoje. Dizem ainda que John foi morto por sua própria tripulação por não querer dividir o tesouro. Chique, também conhecido como Leão Dourado, foi um dos membros mais fortes dos Piratas Rocks e criou sua própria tripulação após a separação do bando. Ele foi um dos grandes rivais de Roger e liderou a maior frota pirata de sua época, enfrentando Sengoku e Garp sozinho, mas acabou preso em Impel Down. Já o Capitão Zebek era um dos mais poderosos piratas de sua época, rival de Roger e ambicioso por se tornar o rei do mundo. Não temos informações sobre qual a recompensa de Rox, Newgate, Kaido ou Big Mom nesse período, mas dado o nível de periculosidade do bando para o governo mundial e o poder de seus membros, é certo assumir que a recompensa somada dessa tripulação deveria ser assombrosa, e pelo fato de ter sido um bando que aterrorizou o mundo e precisou até mesmo da união de Roger e Garp para que pudesse ser desmantelado, dá aos Piratas Rocks o terceiro lugar de nossa lista. E com o segundo e honrado lugar temos os Piratas do Roger, a única tripulação da história que conseguiu conquistar a Grand Line e chegar até Laugh Tale.
E mano, isso por si só é gigantesco, pois tudo que a tripulação de Roger teve que passar para conquistar esse feito ajudou a elevar o nível de poder do bando para níveis astronômicos. Falou isso pois o bando, além de contar com Roger, que era o mais completo monstro, onde os únicos capazes de rivalizar com ele eram Rox Dizzyback e Barba Branca, ele ainda contava com lendas em seu bando como Rayleigh, que mesmo estando mais velho atualmente é um dos personagens mais fortes da obra, conseguindo manter um X1 contra o Almirante da Luz Kizaru no período pré-time skip. Outros membros de destaque do bando eram Scopper Gaban, que sempre é mostrado em destaque nos combates em flashbacks, o que nos indica que muito provavelmente ele está num nível similar ao de Rayleigh. Mesmo o lendário espadachim de Wano, Kozuki Oden, fez parte do bando por um breve período de tempo, sendo também uma força poderosa da tripulação quando em seu auge. Um outro membro que vale a menção honrosa é Crocus, o médico do bando, que ajudou o Roger a conseguir chegar até a última ilha. E o que acontece é que essa tripulação ainda tem muitos mistérios, onde ainda não temos informações diversas de seus membros, como no caso de Scopper Gaban, porém é um fato de que esse era um bando extremamente poderoso. Não apenas porque eles tinham o Rei dos Piratas consigo, que tinha a maior recompensa já revelada na obra, sendo essa de 5 bilhões, 564 milhões e 800 mil berries. Eles foram um bando capaz de passar por todas as dificuldades possíveis, conseguindo chegar até a última ilha, feito esse que ninguém ainda conseguiu equiparar, o que é um reflexo do potencial de poder do bando em seu auge, rendendo assim a segunda colocação de bando mais poderoso da obra. E com o primeiríssimo lugar temos o bando dos Chapéus de Palha, e calma que eu sei que essa é uma posição polêmica, mas fica até o final que eu vou te explicar o porquê disso. O bando dos Chapéus de Palha hoje em dia pode literalmente ser considerado como um bando de nível Yonkou. Isso eu falo sem a menor sombra de dúvidas. Quando olhamos para os comandantes dos Chapéus de Palha, ou seja, os membros que residem no Thousand Sunny, ele é composto pelos mais completos monstros. Uma analogia rápida aqui é que o bando foi capaz de derrotar a maior parte das calamidades do Yonkou Kaido, juntamente da maior parte dos Tobiropo, unidade elite dos Piratas das Feras. Isso acontece porque atualmente o poder do bando dos Chapéus de Palha está num nível completamente roubado. O próprio Monkey D. Luffy é um dos dois únicos personagens conhecidos que pode usar as versões avançadas de todas as 3 formas de Haki, e esse é um feito digno de respeito, porque o único outro personagem que foi mostrado como detentor de um poder equivalente é apenas o Yonkou Kaido. Não apenas isso, mas Luffy possui um dos frutos mais apelões já inventados, sendo essa a zoa mítica do deus do sol Nika, que em seu despertar permite que ele modifique seu corpo da maneira que quiser e afete o próprio ambiente com as propriedades da borracha, desafiando as leis da física. Com esse poder, Luffy foi capaz de derrotar a criatura mais poderosa do mundo, Kaido das 100 Feras, e levou a melhor no combate contra Rob Lute com sua zona despertada, ganhando a luta em modo perfect sem tomar dano. Já seus comandantes não deixam a desejar. Zoro ganha do comandante mais forte de Kaido, sendo este King, e um pouco antes o espadachim tinha até mesmo dado trabalho para Kaido e Big Mom, mostrando que domina não apenas o Haki do armamento, mas até mesmo o Haki do Rei avançado, podendo imbuir esse Haki de maneira inconsciente em seus golpes de espada. Sanji, por outro lado, foi capaz de derrotar a Calamidade Queen e despertou um novo poder onde sua durabilidade e força bruta aumentaram de maneira exponencial ao acordar o potencial dormente de sua linhagem Germa. Jinbei é um ex-Shichibukai especialista no Karate Tritão e derrotou um dos Tobiropo mais poderosos de Kaido, Ruiz Ru. Nico Robin foi capaz de derrotar Black Maria, mostrando um uso surpreendente de seu fruto ao assumir uma forma gigantesca. Já Frank derrotou o Tobiropo Sasaki, que tinha a zona ancestral do Triceratops, e sem contar que Frank é um gênio possuindo uma tecnologia capaz de rivalizar com os maiores intelectos da obra, além de ter informações da arma ancestral Pluton. E mesmo comandantes como Nami, Brook, Chopper e Usopp são muito poderosos e têm uma grande sinergia com o resto do bando quando em batalha. E fora esse poder insano dentro do bando principal, os Chapéus de Palha contam ainda com uma frota de 5.640 piratas, além de diversas alianças importantes como, por exemplo, o segundo comandante do exército revolucionário, os Minks, os Samurais e outros diversos aliados que já participaram das aventuras de Luffy e seu bando. Assim, se formos levar em consideração o Capitão Luffy e seus comandantes, o bando por si só tem um poder assustador, sendo que a soma de recompensas da tripulação chega atualmente na casa dos 8 bilhões, 816 milhões e 1000 berries, algo digno do bando de um Yonkou. Não apenas isso, mas Luffy e seu bando contam com 2 vantagens competitivas importantes, sendo elas Nico Robin, que pode destravar todos os segredos do governo mundial, sendo assim um grande potencial a ser considerado, e Frank, que simplesmente tem as informações de como construir uma arma ancestral, simples assim. Se levarmos só o que te falei até agora em consideração, já seria bem razoável colocar o bando do Chapéu de Palha minimamente no 3º lugar de nossa lista. Porém, com os acontecimentos recentes do mangá, eu acredito que os Chapéus de Palha mereçam sim o topo do pódio. Falou isso pois Vegapunk se convidou para navegar junto de Luffy, sendo seu aliado e deixando o governo mundial e a marinha. E mano, isso é algo de uma magnitude tão gigantesca que eu não sei nem por onde começar a explicar. Vegapunk é simplesmente o ser que desbalanceou a balança de poder do mundo com a sua tecnologia, criando os Serafins, que eram tão poderosos que simplesmente substituíram o sistema do Shichibukai.
Agora imagina a possibilidade desse poder ou das novas invenções que podem ser criadas por Vegapunk como sendo propriedade do bando do Chapéu de Palha. Isso faria com que a tripulação de Luffy fosse a um patamar jamais imaginado por nenhum outro bando em toda a obra. Mas claro, vale a ressalva que o arco de Egghead ainda está acontecendo e não necessariamente Vegapunk irá conseguir se juntar à tripulação, mas se considerarmos o cientista como parte da força do Chapéu de Palha, o bando sem dúvida nenhuma merece o primeiro lugar de nossa lista. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Gostou do tema de One Piece e quer ver mais desse tipo de conteúdo aqui no canal? Se sim, então aproveita para deixar sua sugestão nos comentários. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.